Toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Salve, salve a todos e todas que nos acompanham. Uma boa noite para você de todo o canto do Brasil e também em outros países. Boa noite, meu companheiro Luiz Felipe. Olá, minha gente querida, Darlan, meu irmão, todos os irmãos e irmãs que nos acompanham hoje. Paz e bem a vocês, que alegria estar aqui com vocês de novo. Com certeza. Hoje estamos na 8ª aula do nosso curso, né? E vamos ter como título O Caminho Pascal de Jesus e das Comunidades na História. Muito bem, já estou ansioso para essa roda de conversa. E a gente lembra que esse curso que a gente constrói junto aqui com vocês, ele se baseia no livro Conversa com o Evangelho de Marcos, do irmão Marcelo Barros, que escreveu esse livro junto com mais 6 jovens, também em forma de diálogo, de conversa. Esse livro está disponível, está na editora Censo, e está em promoção. Vocês podem entrar lá no site da editora Censo, encontrar o livro lá em promocional durante esse período de curso, e quem quiser adquirir. E, além disso, no final de cada aula, a editora Censo também está fazendo uma mega promoção, um concurso, um sorteio desse livro, que vocês têm a chance de disputar aí e ganhar um desses exemplares de graça, né? Como é que faz isso? Como todo sorteio pelo Instagram, né? Basta vocês seguirem lá o @IR_Marcelo Barros, que é o Instagram do irmão Marcelo Barros, e seguir as regrinhas lá, que é seguir o perfil dele, seguir o perfil da editora Censo e marcar um amigo. Então, corre lá, não perca seu tempo e boa sorte a vocês aí. Só entrar lá na página que também tem outras regrinhas, beleza? Que são coisas simples, coisas muito só de seguir alguns autores também dos livros, muito simples. E a gente já teve aqui alguns ganhadores, já tivemos 7 ganhadores, né? E hoje vamos ver também quem foi o ganhador dessa semana. É o companheiro, deixa eu ver aqui, só certificar, o Elias José Valbuza. Parabéns, meu irmão, ele sempre está conosco, vem nos acompanhando aí desde o curso anterior, né? A gente vai entrar em contato aí para ver como viabilizar a entrega do livro. Parabéns. E a todos e todas que nos assistem, continue concorrendo, né? Marcando lá os amigos para também levar um livro, quem sabe. Ou então, se achar mais fácil, entra no site e faz o pedido do livro. Faz o pedido. O importante é ter o livro e partilhar o conhecimento com a gente. Bom, e para a gente começar essa nossa conversa de hoje, o assunto, como o Darlan já disse, o caminho pascal de Jesus e das comunidades na história, nós vamos conversar aqui com 3 marcos e marcas da comunidade de Marcos. Venham para cá, professor Edivar, Ildete e Rafaele. Sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa. E a gente pede para cada um dar uma pequena introdução de vocês, quem são vocês, se apresentarem para o pessoal que acompanha a gente. Bom, vou colocar a ordem que você nos convidou a entrar na sala. É uma alegria estar aqui e cada um de vocês que estão nos acompanhando sintam-se muito bem, que a gente cresça juntos e aprenda. Eu sou Edivar, sou de Belo Horizonte, sou teólogo leigo, sou professor na PUC Minas e trabalho no Observatório da Evangelização. É com muita alegria que estou aqui para conversar e aprendermos juntos aqui com o Evangelho de Marcos e a nossa caminhada. Maravilha. Boa tarde, boa noite, bom dia. Então, gente, agradecer imensamente pelo convite, por estar aqui com vocês. O meu nome é Ildete Emanuele, eu sou de Salvador, sou baiana, mas estou morando aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou cristã, católica, leiga, sou cria da Pastoral da Juventude. A Pastoral da Juventude foi o lugar da minha semeadura. Então, é desse lugar que vem a minha militância na Igreja Católica. Eu sou filha de Dora e Zé, os dois já estão no céu, e sou irmã de Albert e Fabiano.
Sou uma mulher preta com raízes ancestrais na Mãe África e sou uma mulher professora, educadora, pastoralista, poetisa, militante e por aí vai. Eita, essa aula de hoje promete, hein? Vamos lá. Rafa, se apresenta para a gente, por favor. Oi, tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Rafaele Paz, sou de Limoeiro, Pernambuco. E com humildade, sou cria da PJ, da Pastoral da Juventude. Venho da comunidade de SEBS, uma comunidade de base. E estou aí, né, junto com o povo, junto com a galera, com os companheiros e companheiras, em busca, ou melhor, construindo essa civilização do amor no nosso meio. Estou a serviço da coordenação regional, no Regional Nordeste 2, da Pastoral da Juventude, e também na Comissão Diocesana aqui da minha diocese. E faço parte do MEL. Maravilha. O MEL, aí fazendo parte, né? O Movimento Nacional de Juventudes e Espiritualidade Libertadora. Que bom participar, ser parte dessa roda, né? Só para lembrar que eu também sou cria PJ. Eu vim de lá da PJ. Esse é o meu chão. Talvez por isso que eu estou aqui. E agradeço muito por ter experimentado esse chão, essa forma de rezar. E claro que não pode ficar de fora também nosso irmão Marcelo, né? Chegue mais, Marcelo, para nos saudar, para cumprimentar o povo e também fazer um pouco da síntese da aula passada e a introdução dessa. É com você, meu irmão. Boa noite, gente. Que alegria. Boa noite, bom dia, boa tarde. Como estão dizendo agora, né? Para nós, que beleza a gente ter essa aula maravilhosa agora com esse pessoal todo. Hoje é PJ mesmo, não tem jeito. Parece que, né, quem não é se torna, né? Na aula passada, porque a minha tarefa aqui é fazer uma síntese da aula passada e provocar esta. E no final eu venho e faço uma complementaçãozinha. Na aula passada, o que marcou provavelmente mais todo mundo é ver o rosto de Jesus como de uma pessoa conflitiva. Se a gente hoje em dia, no mundo, eu quiser apresentar um amigo a vocês e disser que ele é uma pessoa conflitiva, um amigo ou uma amiga, eu duvido que vocês vão ficar muito felizes em tecer uma relação maior. A gente geralmente tem um pouquinho, não é verdade? Se alguém conflitivo é alguém que gosta de brigar, que gosta de polemizar, que então isso não é o rosto normal de Jesus. Quando a gente fala de Jesus, eu me lembro quando eu era menino, as orações que o pessoal nos ensinava era Jesus manso e humilde de coração. Tornai o meu coração semelhante ao vosso. Então Jesus era manso e humilde. Que negócio de Jesus bravo? De Jesus com chicote na mão, expulsando os vendedores do templo. Gente, que coisa, né? Ou Jesus chamando os adversários de raça de víboras, sepulcros caiados. E o que a gente viu na aula passada é que Jesus deixou de trabalhar com o povo da Galileia, era o capítulo 8 até o 10º. E ele decidiu ir para Jerusalém para enfrentar o sistema religioso, a religião do templo, e viver a profecia dele como anúncio de algo transformador. Não sei se vocês recordam a tarefa que eu propus a vocês. O pastor Quino, que foi um dos marcos da aula passada, tinha dito que essa sessão do Evangelho de Marcos, a sessão anterior terminava com a cura de um cego, o cego de Betsaida. E esta sessão terminava com a cura de um outro cego,
o cego Bartimeu, capítulo 10 de Marcos. E aí eu propus como tarefa vocês compararem as duas curas e verem qual é a diferença e a semelhança. E aí, um dos irmãos que acompanha o nosso curso me telefonou e disse, olha, no caso do primeiro cego, até Jesus teve dificuldade de curar. Eu disse, como é que Jesus teve dificuldade de curar? Disse que Jesus tirou o cara do meio do povo, fez lodo com a saliva, passou, perguntou, você está vendo? Ele disse, não. Aí Jesus fez uma nova coisa. Aí perguntou, ele disse, eu estou vendo umas pessoas que parecem umas plantas. E aí Jesus de novo fez outra. Quer dizer, o próprio Jesus tinha dificuldade de curar o cego. Portanto, Jesus estava em crise, uma crise profunda. E o que é que representa essa história deste cego? Quem é o cego? O Evangelho de Marcos não é de graça. Diz que quando Jesus deixou de trabalhar com o povo da Galileia, era uma cegueira que não tinha jeito. Não sei se alguém, vocês que gostam de romance, lembra um romance do José Saramago, que deu uma peste no mundo todo e, de repente, todo mundo ficou cego. Gente, vocês às vezes não têm um pouquinho essa impressão da realidade brasileira atual, não? De que deu uma epidemia de cegueira. Não é só de coronavírus, não. É que parece que as pessoas não estão vendo. Não estão vendo a realidade, não estão vendo a realidade política do Brasil. E o Evangelho de Marcos diz isso do jeito que ele pode. Então, na primeira cegueira, nem Jesus deu jeito. Terminou dando, mas com muita dificuldade. E na segunda, já é diferente. O cego termina no caminho, como disse o Quino. Quer dizer, é o discípulo de Jesus. Mas Jesus teve que lutar também muito para isso, porque os próprios discípulos também estavam cegos. Aí a pergunta que fica para nós é, será que eu também, às vezes, não tenho que limpar um pouco os olhos? Não apenas da miopia, não apenas da doença de velhice, mas mesmo de uma cegueira que é interior. Deixo essa questão para vocês, tá bom? E hoje a gente vai para o caminho pascal. Claro que todo caminho é pascal, o evangelho inteiro é um anúncio da Páscoa, mas agora parece que a coisa vai se intensificar. Jesus chega em Jerusalém, mas eu não vou adiantar mais do que isso, porque aqui tem gente que vai falar disso muito melhor do que eu. Vocês não sabem quem é o Edivar. É uma maravilha de gente, e uma maravilha de cristão, de testemunho. E o Dete você já conhece, e Rafael também veio aí com toda essa carga de juventude da PJ. Então, deixo vocês com eles aí e com meus dois queridos guias, né? Mestres, profetas, Darlan e Luiz Felipe. Até já. Agora é sério, Marcelo. Nós vamos entrar em Jerusalém e conversar aqui sobre essa caminhada pascal de Jesus no Evangelho de Marcos. Bom, a primeira pergunta que a gente faz aqui para a gente começar a conversar é a leitura política do Evangelho de Marcos, feita na Europa por Fernando Belo, em Portugal, Michel Clevenot, na França, nos anos 80, por exemplo, falaram da entrada de Jesus em Jerusalém como um ato político subversivo de caráter que poderia ser considerado zelota, né? Claramente contra o Império Romano. Me lembrei agora de Pedro Casaldáliga também, que dizia que tudo é político, né? Que o evangelho é subversivo, e a gente costuma ouvir sempre isso, né? Que o evangelho é subversivo. Então, para vocês, o que vocês pensam sobre isso? Que sentido tem para nós hoje esse episódio lembrado em todo domingo de Ramos, né? A entrada de Jesus em Jerusalém. Quem começa? Vamos seguir a ordem de apresentação? Vamos começar pelo Edivar? Ela fez um joia lá. Não, é um bate-papo, né? Eu acho que aqui não tem ordem, né? Pelo contrário, é uma ordem democrática, né? Então,
a gente falar disso no contexto atual adquire uma relevância muito grande, né? Onde muitos cristãos vivem a sua dimensão religiosa sem ter clareza que ela só pode ser vivida de maneira encarnada na realidade que a gente vive. Eu só posso seguir Jesus Cristo no mundo de hoje, né? Então, entender esse gesto de Jesus à luz do Evangelho de Marcos, a gente percebendo, né, essa clareza que Jesus adquiriu depois de anunciar e testemunhar o Evangelho, né, o Evangelho do Reino na Galileia, e com essa decisão, né, usando a geografia de Marcos, né, de ir para Jerusalém e testemunhar essa boa notícia do Pai e do Reino do Pai, de frente de uma realidade avessa, contrária, não só religiosamente, mas politicamente, isso dá para nós algumas chaves de leitura importantes, né? Quando a gente se pergunta o que é ser cristão hoje, sem a gente, por exemplo, conhecer com profundidade os desafios, as ameaças à vida, quais são os fatores que mais agridem a dignidade da vida humana. A gente poderia pensar do assassinato de jovens negros da periferia, de nossas cidades, muitas vezes por quem deveria garantir a segurança pública. Ou se a gente vai, por exemplo, celebramos o Dia Internacional da Mulher, quantas vítimas, né, de uma cultura patriarcal que parece cega, para lembrar a questão da cegueira que Marcelo colocava antes, na nossa sociedade. E quando a gente vai para os grupos LGBTQ+, a gente vai para os grupos, por exemplo, de cigano, nossos povos originários que sofrem atualmente um verdadeiro genocídio, e a gente poderia multiplicar a lista. Quer dizer, a gente poderia falar de um contexto também que não é favorável a essa sintonia com a boa notícia de Deus, do seu amor por nós. Então, eu penso assim, o que seria esse gesto de Jesus hoje, né? Entrar em Jerusalém, vamos dizer assim, o lugar do templo, da religião oficial, instituída, mas também o lugar, né, onde, ao lado do chefe dos sacerdotes, né, também estava o procurador romano, ou seja, uma religião com uma cumplicidade muito grande com uma situação política que impedia os filhos e filhas de Deus amados encontrar a sua dignidade. Então, eu penso que Jesus, ele tinha consciência, com a memória dos profetas, que esse gesto, eu penso que iria incomodar, né? Quer dizer, não foi aleatório, foi um gesto pensado, estratégico, e eu penso que nós, imbuídos do Espírito Santo, vamos ter que também discernir estratégias da gente não ser irrelevante. Olha os movimentos populares, né? Muito interessante quando eles querem provocar uma discussão ou fazer a sociedade parar para pensar. Nós temos, por exemplo, um Papa Francisco que é um especialista em fazer gestos para acordar na sociedade a discussões que são decisivas, que não podem ser passadas despercebidas, né? Então, eu penso que esse gesto de Jesus foi, sim, um gesto político, e por ser político, a tocar ali naquela situação de uma cidade que tinha um simbolismo tão grande e que estava como que cega para as realidades que desafiavam o projeto de Deus ou a vida das pessoas, que é a mesma coisa. E por ser um gesto político, para mim foi um gesto profundamente religioso, porque a religião, para mim, isso que Jesus talvez nos ensina, é que é na vida que a gente vive, é partilhando uns com os outros aquilo que somos, partilhamos nossos sonhos, os nossos bens, os nossos sentimentos, não é isso? Desculpa, falei muito, né? Tá no prazo. Quem dá continuidade, o Dete? Vou lá. Então, gente, Jerusalém me lembra muito, eu faço memória, quando a Pastoral da Juventude estava vivenciando na América Latina seu processo de revitalização, o lugar bíblico assim da conversão, da decisão, da resposta, era exatamente o lugar bíblico de Jerusalém. E durante esse processo de revitalização, que a gente fez várias escutas
né, com as juventudes de todo o Brasil, com as diversas expressões juvenis da Igreja Católica, que hoje, para além da Pastoral da Juventude, são mais de 50 expressões, organizações juvenis, né? Então, a gente fez toda essa escuta, todo esse diálogo nesse processo de revitalização. E pensar Jerusalém, a chegada a Jerusalém, sempre foi pensar para nós o lugar dos conflitos, o lugar da decisão. E isso é muito forte para a gente. E outra coisa, que até Marcelo já trazia na introdução, é pensar essa imagem de Jesus, essa figura de Jesus, nesse momento decisivo, né? Com a imagem de um Jesus que destrói, que chicoteia, que muito nos remetendo, às vezes, até ao Antigo Testamento. E isso, de fato, mexe muito com a gente, essas passagens, esse momento decisivo. E fazendo também, né, essa conexão que o professor Edvar fazia com a realidade atual, a gente se sente muito presente hoje nesse lugar de Jerusalém. E, para mim, essa questão também da figueira, né, que a gente traz aí como um símbolo dessa passagem, é muito forte para mim duas questões. Primeiro, a questão do poder da palavra, o poder da oração. Como que a gente vê isso fortemente nessa passagem. E isso, para mim, tem muito a ver, está muito conectado com a questão da infidelidade ao projeto que Jesus, que o reino de Deus tem para a gente, tem para nós enquanto humanidade. Nós estamos diante de um governo genocida que tem um projeto, um pacto pela nossa morte, declaradamente um ódio vital às pessoas pobres, às pessoas negras, à comunidade LGBTQI+, às mulheres. Então, a gente tem aí, presidindo o nosso país, à frente da nossa sociedade brasileira, um projeto político de morte, da nossa morte. A gente acorda todos os dias com uma arma da presidência, do poder político apontada para a nossa cabeça. É esse lugar, é essa realidade que a gente vive hoje. São esses conflitos que a gente vive hoje. A gente precisa dar razões para viver e sobreviver todos os dias. E se a gente for parte da população negra, que é maioria desse país, isso ainda se agrava ainda mais sobre os nossos corpos. Então, a realidade que a gente vislumbra olhando o Evangelho de Marcos para Jerusalém é muito forte na realidade que a gente vislumbra hoje na nossa sociedade brasileira. E está difícil, muito difícil, conseguir manter a esperança, porque como a gente está nesse momento mesmo de conflito, de destruição, de morte, então às vezes é difícil a gente olhar esse caminho, como diz o tema da nossa conversa, da nossa roda, olhar esse caminho como um caminho pascal, como um caminho que leva à vitória, que leva à ressurreição. Então, acho que o grande exercício que a gente precisa fazer é mesmo vislumbrando, rompendo as cegueiras e vislumbrando essa realidade de morte, como que a gente consegue vislumbrar esse farol pascal da ressurreição. Ô Ildete, me permite dialogar com você. É muito interessante o que você está falando. Eu fico a imaginar Jesus, que nasceu e cresceu naquela periferia da Galileia, sabendo a situação dos jovens, das famílias, dos trabalhadores. Rafaela, daqui a pouquinho eu passo a palavra só porque isso a Ildete me provocou a intuição. Olha que interessante, Jesus querendo levar para Jerusalém, que parecia aquela que deveria acolher, ouvir, né? Colocar em discussão, apontar caminhos. Não, parecia cega para a realidade dos mais necessitados, dos mais sofridos.
Então, esse gesto de Jesus de ir para Jerusalém, eu penso que tem uma... A gente poderia falar assim, puxa vida, como que a gente gostaria que as pessoas da sociedade conhecessem a realidade que os pobres vivem, aqueles que são mais ameaçados, né? Que fazer, que entrada triunfante é essa em Jerusalém dos nossos dias, né? Desculpa, era só para que você me provocou. Obrigado, viu, Ivete? Maravilha. Rafa, a palavra é com você agora. Ligou? Então, essa primeira pergunta me fez olhar para o Evangelho de Marcos com o olhar de Jesus indo, me fez entender, né, que Jesus estava indo para o centro político-religioso da época, que é Jerusalém, para combater esse mal lá no seu centro, sabe? O mal dessas estruturas cléricas, essas estruturas corruptas do seu tempo e, por que não, do nosso tempo. Essa estrutura que, como o Ildete falou também, desse governo genocida que tira a nossa esperança de viver. Então, Jesus, quando ele vai ao centro de Jerusalém, quando ele entra em Jerusalém, ele também nos provoca a ir ao centro, né, a cortar o mal pela raiz, como diz o ditado popular. E também ir até esse governo corrupto, a ir ao encontro, a ir bater de frente a ele. Ontem eu conversava com um companheiro de caminhada sobre esse assunto e ele falou assim, por que não? A gente, claro, se fosse um outro cenário, não esse pandêmico, ir em marcha, ir em caminhada e de forma organizada até Brasília para tirar o presidente do poder. Por que não? Sabe? E isso me fez refletir. Será que nos dias atuais Jesus faria isso? Será que é isso que ele nos pede a cada domingo de Ramos, com essa entrada triunfal até Jerusalém? Será que não é essa provocação de ir atrás dos nossos direitos, de cortar, de fato, o mal pela raiz, cortar esse governo genocida que está tirando nossas vidas, está tirando o nosso direito de viver a cada dia? E é essa reflexão que o texto me dá. E, respondendo à pergunta, eu acho que é sim um ato político, porque eu vejo Jesus indo ao centro, sabe? E não ao centro desse problema que ainda fica presente na nossa atualidade. Agora, é interessante, né, Darlan? Isso que a Rafaela acabou de falar, ir ao centro, né? E se a gente compara isso com o mundo complexo que vivemos, como que às vezes é significativo, por exemplo, os povos originários se reunirem, caminharem até Brasília, né, e dizer, olha, nós estamos sem vida, nós estamos sem políticas públicas, estão sendo desmanteladas todas as conquistas que duramente conquistamos, etc., né? Ou o contrário, quando o Papa Francisco convida os movimentos populares, né, para se reunir no Vaticano e, vamos dizer assim, devolve para eles, vocês são os profetas de hoje, né? Então, assim, confirma que é por aí, que a gente tem que aprender com Jesus esses gestos de marcar o espaço e dizer, olha, nós aqui estamos em nome de Deus da vida, que quer a vida plena para todos, né? Fantástico. Acho que quando a gente se coloca nesse espaço, né, de escuta, de partilha, a gente consegue ter os diversos pontos de vista do Evangelho. Eu tenho uma experiência muito bacana, né, que eu tenho a alegria de, a cada semana, fazer a reflexão do Evangelho junto com o Marcelo. E aí eu dizia essa semana justamente isso. O detalhe, às vezes um detalhe simples que está ali quase que despercebido, faz toda a diferença ao a gente fazer a interpretação daquele detalhe, né? Porque toda a informação do Evangelho às vezes está ali. E se a gente não ficar atento, passa despercebido. Então, eu acho muito, muito forte, muito interessante a gente pensar dessa ótica. Eu queria
retratar, né, reforçar que hoje a gente está trabalhando basicamente, nessa 8ª aula, o capítulo 11 de Marcos, né? Só para que vocês que nos acompanham poder ter um norte, certo? E aí, quando a gente preza tanto a questão da ecologia, eu perguntaria para vocês, que sentido tem Jesus entrar em Jerusalém e amaldiçoar, quase não sai, por exemplo, a figueira, e ir ao templo, né, expulsando ali os vendedores, os cambistas do átrio do templo? Qual sentido tem para nós isso hoje? Quem gostaria de começar essa reflexão? Quem falou da figueira foi a Eudete. É verdade, eu estava na pergunta anterior, né? Falando um pouco dessa figueira, porque, para mim, como o Luiz Felipe trouxe essa questão da pergunta da entrada triunfal em Jerusalém como ato político, né? Como ato de mobilização. Inclusive, a gente celebra também, né, comumente no mundo inteiro, no Domingo de Ramos, a Jornada Mundial da Juventude. E a juventude, é claro que ela não é a única responsável pela mobilização, pela revolução, mas ela impulsiona a sociedade como um todo, né? Quando a juventude se levanta, quando a juventude vai para cima, a sociedade meio que dá um fôlego, né? Dá uma respirada. Então, não é colocando sobre a juventude toda a responsabilidade da revolução, a gente não acredita dessa forma, é responsabilidade e tarefa de todas e todos nós, mas eu acredito que essa juventude, que as juventudes são nós propulsoras para momentos como esse, de ir para Jerusalém, de ir para o centro, de avançar, de ir para o lugar da decisão, de ir para o lugar do poder, do conflito, para poder tomar uma decisão, para poder gritar por socorro. E aí, eu estava falando já, quando o Luiz Felipe perguntava dessa questão do ato político, eu já falava da figueira porque eu acho que Jesus ele é muito pedagógico, né? Eu vejo assim, não sei se é porque eu sou da área da pedagogia, mas eu vejo muita pedagogia em Jesus, nas parábolas, nos gestos de Jesus. E, assim, para mim, ó, você nasceu, figueira, para dar fruto, né? Por mais que não seja o seu tempo. Se você não é fiel ao seu projeto, à sua essência, à sua raiz, então você não pode estar aqui. Eu acho que é um simbolismo, eu acho que a gente não deveria levar, de fato, a questão de amaldiçoar, né? De botar mal olhado, como algumas pessoas falam, e até Marcelo fala no livro, né? Eu acho que não é por aí a leitura. Eu acho que a gente precisa fazer essa leitura. E por isso que eu associava a questão do ato político. Porque hoje a gente tem na presidência da República alguém que completamente fere a essência de um governo, que é dar vida, que é garantir vida plena para todas as pessoas, independente de qualquer diferença. Então, o governo, quem está no poder, precisa organizar a sociedade para que todo mundo coma de manhã, de tarde, de noite, para que todo mundo tenha casa, para que todo mundo tenha terra para plantar. É organizar para isso. E hoje a gente tem na sociedade brasileira um governo que é totalmente o contrário. Então não dá, tem que cortar essa, como o Rafael dizia, tem que cortar, não está correspondendo à essência, à raiz, ao que veio para ser, ao projeto que deve cumprir, à missão que deve ser cumprida. Não corresponde, é totalmente incoerente e ao contrário disso. Então, por isso que eu associava já, né, com essa pergunta que Darlan traz, eu já associava já a primeira pergunta. Eu peço até desculpa, que eu acho que eu já respondi de alguma forma, mas foi isso que me provocou. Eu achei maravilhoso, Eudete, o que você disse, porque se a gente lembra que há 5 anos atrás, apenas, né, numa caminhada aí de um cristianismo que tem 2000 anos, quando o Papa Francisco lançou a Laudato Si, parecia uma novidade, né, que dentro da doutrina social da nossa igreja tivesse claro a adesão à busca de uma ecologia integral, no cuidado com a nossa casa comum.
E essa novidade era para estar desde sempre, né? Quer dizer, nós nascemos para cuidar, né? Nós nascemos para amar. E olha a nossa dificuldade, mesmo, por exemplo, num país onde grande parte da população assume o cristianismo em alguma das igrejas, portanto, como ser discípulos e discípulos de Jesus. E parece que a gente não tem clareza disso que você falou. A gente nasceu para quê? Por que estamos aqui com esse dom da vida, se não para a gente aprender a amar, cuidar, né, se relacionar, compartilhar? Como entender uma sociedade, né, que parece, o Marcelo falava no início das cegueiras, tentando recuperar a aula anterior, né, mas parece que nós cristãos ouvimos e não entendemos, né, que a vida nova que nós experimentamos em Jesus, né, do Deus da vida, nos compromete, né? Então eu vejo, imagina Jesus, né, ele tendo clareza de quem é o Pai, e o reino, o projeto do reino, que traria vida para todos, e ele vendo aquela insensibilidade. Então eu acho que essa figueira é símbolo, sim, é símbolo de, olha, nós nascemos para produzir frutos, né? E não interessa a quantidade, mas que a gente coloque a serviço, né? Façamos o nosso melhor, e cada um no seu tempo, acho que todos vão se enriquecer. Não é isso, Rafael? Ou eu estou enganado? É isso mesmo, Darlan. Eita, perdão, porque assim, a câmera que tá aqui, eu não tô vendo quem é que tá falando, é minha irmã aqui que tá me ajudando a transmitir. Foi ela que errou. Então. Perdão, quem provoca é o Darlan mesmo, é o Darlan que nos provoca mesmo. Fique tranquila, estamos em casa. Então, a figueira é esse símbolo, né? Como Ildete falava, esse símbolo dessa estrutura religiosa e política que não dá frutos. Se é a função dela dar frutos, se é a função do sistema político e religioso cuidar da vida, cuidar da nossa vida e do nosso bem viver, e se ela não dá frutos, é necessário que cortem. Quando Jesus amaldiçoa, né, aquela figueira, ele está amaldiçoando esse sistema político que já está podre, que já está estragado. E aí, quando o Papa Francisco lança a Laudato Si, ele diz, né, que todos nós, seres humanos, estamos interligados com a natureza, estamos interligados com a nossa casa comum. E se nós não cuidamos da nossa casa comum, e aí se nós não cuidamos desse sistema religioso, desse sistema político, desse sistema econômico, social, educacional, a gente também não está cuidando da nossa casa comum. Nós não estamos nos cuidando. Nós não estamos gerando a vida. Nós não estamos cuidando para que a natureza nos forneça a vida. E quando Jesus expulsa, né, todos os vendedores do templo, é a consolidação dessa maldição, do que ele amaldiçoa, né? Quando ele expulsa, ele está colocando para fora essa comercialização que existe dentro do templo, que existia dentro do templo e que existe ainda nos nossos templos, nas nossas igrejas, que ainda se faz essa venda de fé, essa venda da crença. Então, quando ele destrói e quando ele coloca para fora esse comércio que acontece dentro do templo, ele está cortando esse sistema político-religioso também. E aí, quando ele amaldiçoa a figueira entra aí como um símbolo dessa estrutura, ele também está querendo dizer que basta, que precisa acabar. E aí, mais para frente, nesse mesmo evangelho de Marcos, quando eles voltam, Pedro lembra que a figueira secou. E ele diz, olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoou antes secou. E assim também é, quando a gente vai e enfrenta os sistemas, o sistema seca. Nós somos o povo. Somos nós que colocamos as pessoas no poder e também temos esse poder de retirar essas pessoas. Então, quando a gente enfrenta, quando a gente mostra os nossos direitos de forma
unida, a gente consegue secar essa raiz, secar esse problema, secar o que não nos dá a vida, o que tira a nossa vida. Agora, Rafael, isso que você está falando aí, que coisa interessante. Agora, você falou de um sistema político que não gera vida, e que política é exatamente, né, o exercício do poder para que todos tenham vida, né? Agora, você imagina uma religião, no caso aí do templo, né, que a expulsão dos cambistas tem a ver com a casa de Deus, né? Se a gente recorda o que o texto que Marcos coloca ali, recorda que a casa de Deus deveria ser a casa de todos. Quando esse comércio exclui, né, quando essa dinâmica religiosa exclui os impuros, os pecadores, os pobres, significa que ela não está irradiando essa misericórdia de Deus que restaura, que nos provoca a experiência de sermos filhos e filhas de Deus. E aí sim, não dá para ficar calado, né? O jovem de PJ sabe, não dá para ficar calado diante de uma injustiça. A gente aprende muito isso, essa indignação ética. Então, eu acho que Jesus ali ficou indignado de ver que a casa do Pai estava sendo usada para, vamos dizer assim, legitimar toda aquela estrutura de injustiça e de status quo. E aí sim, tinha que ser profeta. Assim como nós somos chamados a ser profeta nesse contexto religioso e político tão desigual e tão injusto que a gente vive. Gente, maravilha. Eu nunca vi alguém falar tão bem assim expressar o que seria essa passagem da figueira. Vocês tocaram em pontos muito importantes, acho que principalmente a Odete, quando falou do simbolismo, como Jesus fala, né? Chega a ser uma coisa poética, né? Ele fala por parábolas, por fábulas, para tentar transcrever isso, e é muito legal do jeito que vocês botaram para a gente aqui, como é a importância dessa figueira, né? Não é matar uma árvore, né? É trazer não tem nada a ver com isso, né? Não é o sentido literal, mas é justamente criticar todo esse sistema que parece que é o mesmo, né? O mesmo sistema que era antes de opressão, de morte, de exclusão, a gente vive hoje. Então, muito legal vocês trazerem esse simbolismo muito claro. Foi sensacional, né? E ainda da primeira parte, por exemplo, na entrada triunfal de Jesus, quando veio Jesus entrando num burrinho, né? Ele não entra com a cavalaria invadindo Jerusalém, né? Nós vamos acabar com tudo isso, subverter isso. Não, né? Ele entra de uma forma humilde, simples, mas que isso traz uma força, né? Então a gente tem que buscar esse simbolismo que vocês trouxeram muito bem. Foi sensacional. E por falar em poesia, como todo o nosso programa, tem o nosso momento cultural e a gente vai trazer um poema aqui para ajudar a gente a fechar essa primeira parte, meditar, refletir sobre tudo que foi conversado aqui. Vamos lá, Darlan, o nosso poema de hoje é escrito por Rubem Alves. Muito bem. Deus é como o ar. Quando se está bem com ele, não é preciso falar. Quando se tem asma ou se está sufocado, se tem que gritar pelo ar. Quem pratica uma religião de culto, é bom ver se não está com asma. Não é bom ser asmático espiritual. Andam com Deus engarrafado na Bíblia e o templo é fábrica que engarrafa Deus. Quem tem fé firme é como papagaio que não sai do chão. Jesus nos convida para ser livres, como passarinhos que voam alto. E o Espírito é ventania da liberdade. Vamos flutuar ao sabor do vento e descobrir juntos, por trás das nuvens, o amor que nos chama a tempos. De Rubem Alves. Rubem Alves nos ajuda, né, a transmitir esse evangelho de tantas outras formas, que não é dentro de um estigma religioso, mas de uma liberdade. E aí, nosso trabalho da espiritualidade, sobretudo a espiritualidade libertadora, nos diz muito forte sobre isso. E agora, gente, nós temos os membros da comunidade Bremen que trazem para a gente sempre umas perguntas aí para os nossos convidados e convidadas. Quem vai fazer a primeira pergunta é a companheira Rejane Menezes. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Edvar.
Veja só, no capítulo 12 de Marcos, né, estão contidas aquelas polêmicas de Jesus no enfrentamento que ele fazia aos líderes religiosos de Jerusalém. Né? Hoje em dia, mesmo nas paróquias e nas dioceses mais abertas, a gente observa que se fala muito pouco da espiritualidade libertadora e que a estrutura continua sendo ainda muito clerical. E a minha pergunta para você, Vá, é a seguinte: em que a leitura desse capítulo 12 poderia nos ajudar nesse caminho de abertura? Obrigada, boa noite. Muito obrigado, Rejane, por nos dar a oportunidade aqui de aprofundar um tema tão importante para não só todos os cristãos, mas eu falo especificamente para nossas lideranças, seja das nossas pastorais sociais, dos movimentos, mesmo nos conselhos das nossas comunidades. Nós temos que aprender com Jesus a termos liberdade libertada, né? Um conceito que eu gosto muito é quando a gente tem clareza desse dom da liberdade e coloca ela a serviço. Jesus, quando foi tendo clareza do projeto do Pai, ele não tinha nenhuma paciência com quem era capaz de conhecer, já demonstrava que conhecia a palavra de Deus, que conhecia o seu projeto e mesmo assim não se convertia. Jesus era duro com as lideranças, né, que entravam em conflito, sobretudo, né, os fariseus, os doutores da lei, né, pessoas que já tinham a facilidade de um discernimento para se colocar a serviço, não é isso? Agora, Jesus tinha uma paciência infinita com o povo, com os seus discípulos, né, quando davam cabeçada, ele chegava, repetia, porque sabiam que estavam na busca, que estavam no caminho. Eu acho que para Marcos isso é muito importante. Só quem está no caminho, seguindo a Jesus, da Galileia até Jerusalém, e é capaz de enfrentar a cruz, talvez conheça com clareza o sentido de Messias que Jesus deu à sua vida. Né? Não aquele Messias glorioso, mas um Messias que é capaz de fazer de tudo, né? De dar a sua vida, se preciso for, e ele deu, né? Para que o reino cresça. Então, eu acho que é isso. Eu espero que, com isso, a gente também tenha hoje mais clareza, né, de ocupar um espaço de debate na comunidade, nos nossos movimentos, nos nossos partidos políticos, e de dizer, olha, aí não dá. Nós estamos afastando daquilo que é a razão da nossa organização popular, da nossa comunidade, da nossa igreja. Não dá para ficar calado aqui. Né? Então, vamos dizer assim, essa ênfase de Jesus ali, de captar, né, a ironia, a malícia, ou mesmo a hipocrisia de quem lhe aproximava, mas, ao mesmo tempo, alguém que percebia quando alguém era sincero. Né? Eu me lembro que nesse capítulo 12, quando um escriba pergunta para Jesus assim, qual é o maior dos mandamentos? Né? E Jesus louva, porque ele falou com clareza, né? Ele captou com clareza, né? E também ele elogiou Jesus. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo que você é, com todo o seu entendimento, mas ao próximo como a si mesmo. Então, essa coerência com o projeto de Deus, eu acho que é fundamental, que quem assume um serviço, uma liderança, ele procure, pelo menos na intencionalidade, ser coerente com o reino que ele defende, que ele anuncia. Muito bem, obrigado, Elivar. E a nossa próxima pergunta é da Caetana, a Caê. Ela pergunta para a Ildete Rafaeli. Olá, pessoal, tudo bem? A minha pergunta de hoje é a seguinte. No livro de Marcos, no capítulo 13, nós temos o discurso sobre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Então, não tem como a gente estudar esse capítulo sem correlacionar com o que nós temos vivenciado nos dias de hoje, de uma pandemia, da crise ecológica na qual vivemos, dos riscos de guerras nucleares, por exemplo. Então, como associar todo esse contexto no qual nós estamos vivendo às palavras de Jesus ditas nesse livro? Obrigada. Então, nesse capítulo 13, né, Jesus faz um alerta
um chamado para seus discípulos e discípulas a interpretar esses sinais dos tempos. E nessa tarefa, é importante que a gente tenha discernimento para compreender a realidade e não se esconder dos defeitos, mesmo sabendo das traições, das perseguições, das ameaças que vão fazer parte da vida dos seus seguidores e seguidoras. No finalzinho, se eu não estiver enganada, no versículo 9, ele fala que esse é o sinal, o início, na verdade, das dores de parto. E essa expressão me chama muita atenção. Essas dores de parto são a dor que a mulher sente, especificamente. E quem já teve neném, quem já pariu, diz que é uma dor quase insuportável. E essa, dentro da nossa realidade hoje, é a dor de ser mulher. É a dor de ser mulher preta. É a dor de sair na rua sem saber se vai ser assediada ou não. É a dor de ser traída, de ser ameaçada, de ser agredida. É essa dor que persegue, essa dor que faz parte. A partir do momento que a gente nasce, e a gente nasce mulher, a gente já sabe. A sociedade já sabe, as pessoas que estão ao nosso redor sabem que em algum momento da nossa vida a gente vai sofrer, a gente vai sentir na pele a dor de ser mulher. Mas, ao mesmo tempo, o texto desse capítulo 3 de Marcos, ele vem dar esperança. Assim, quando o filho nasce, que a mulher, ela sente alegria, ela sente esperança. Jesus também vem dar essa esperança, quando ele fala que ele vai nos avisar o momento que ele vai estar vindo, que mesmo que apareçam falsos profetas, que mesmo que apareçam falsos messias, ele vai dar a garantia de que ele está voltando. A gente vai ficar sob aviso, esse termo que Marcos usa. A gente vai estar sob aviso. Ele não vai nos amar. E essa é a esperança que a gente tem, essa esperança que o Evangelho de Marcos nos dá, diante de todas essas realidades de morte que nos cercam, que cercam a sociedade como um todo. Mas aí, no meu lugar de fala, que cerca toda mulher e toda mulher preta dentro do Brasil. Agradeço a Caetana, a Kai, nossa irmã de comunidade, pela pergunta. E, realmente, não tem como a gente não associar essas passagens bíblicas, esse momento, principalmente, da ida para Jerusalém, da chegada em Jerusalém, com tudo que estamos vivendo. A gente sempre associa, né? E esse movimento da humanidade de guerra, destruição, reconstrução, de morte, ressurreição, de caos e reconstrução. Enfim, esse movimento da humanidade que durante a história a gente vai passando. E esse momento que a gente está vivendo, de fato, a gente sempre associa, né, com essa questão, assim, é o fim, é o recomeço, é o que a gente está vivendo, que dureza é essa, né? Então, não está sendo fácil. Acho que é importante a gente reconhecer como a gente está passando por um momento tão desafiador. A gente tem chorado muito, a gente tem ficado triste, a gente tem realmente sentido dores, e que muitas vezes pode não ser a minha dor pessoal, mas é importantíssimo nesse momento a gente recordar o sentido da compaixão. Possa ser que não é a minha dor e o DET, não é eu que estou morrendo, não é eu que estou sufocada, precisando de oxigênio sem uma vaga na UTI, mas é minha irmã, meu irmão, é parte de mim. É o planeta Terra, é a Mãe Terra, é a ecologia, gritando, sufocada, sem oxigênio, e eu tenho que sentir isso também na minha pele.
na minha dor também, no meu corpo, no meu ser. Isso é compaixão, isso é irmandade, isso é humanidade. E, de fato, eu fiquei lembrando muito da Jornada Mundial da Juventude em 2013, no Rio de Janeiro. Foi construída uma cidade da fé em Guaratiba, no Rio de Janeiro, uma cidade da fé para poder viver a programação da jornada, a vigília, a missa, tal. Foi tudo tomado por lama, tudo destruído. Chuva, alagamento, virou tudo lama. E na vigília, Papa Francisco dizia para a gente na praia de Copacabana: será que a cidade da fé não sou eu, não é você, não somos nós? Cidade da fé, será que é um lugar geográfico? É um templo? É uma estrutura? Ou somos nós? E é essa pergunta do Papa que eu faço novamente. É isso. Ildete e Rafael, muito obrigado por essa relação que vocês estabeleceram com o capítulo 13. Eu penso que talvez a grande motivação, o grande objetivo da experiência cristã, talvez o grande legado de Jesus, é nos mostrar que, apesar do sofrimento, apesar da dor, das derrotas, dos fracassos, Deus é estradeiro conosco. O sofrimento, a morte, a violência não tem a última palavra. E é isso, talvez, que nos sustente nos momentos de fundo de poço, nos momentos desafiantes, a gente experimentar, né? Claro, na solidariedade, nisso aí, né? De nos dar as mãos, como a gente fala, ninguém solta a mão de ninguém nesse momento. Né? Vamos sim usar máscara, mas vamos manter a organização, porque nós temos que virar esse jogo, e Deus está conosco. Então, isso é muito importante. Eu torço muito que o Evangelho de Marcos nos anime para enfrentar as cruzes, que são muitas, mas com essa esperança da ressurreição que virá. Gente, que maravilha! Para mim é uma honra fazer parte dessa roda de conversa, dessas aulas tão proféticas, né? A gente fica aqui nos bastidores imaginando, analisando o que a gente vai falar depois. Porque, de fato, sem dúvidas, é algo não mais humano promovido, mas a gente sabe que tem um propósito muito maior. Eu mesmo nem sei o que falar, Darlan. A emoção da Ildete passou para mim, eu tô mudo aqui pensando. Com certeza, meu irmão, com certeza. A pergunta dela tá aqui batendo de um lado para o outro. E eu não... Claro, e aí rapidinho, eu lembro com muito carinho o desafio que eu enfrentei com o Ildete, né, no curso anterior, que a gente ficava para fazer a síntese depois de cada aula. E para a gente era muito difícil, porque não era só uma aula, era algo que falava da nossa vida, era algo que falava da vida do outro. E a vida do outro, para nós, é sagrada. Né? Então é assim que eu me sinto nesse momento. Mas claro que vai fazer a síntese dessa aula não sou eu, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Marcelo, meu querido. Essa missão é toda sua e eu entrego em suas mãos com muito amor. Abre, Senhor, meus lábios. Pela minha mudez, eu também estou mudo. Como vocês estão mudos, eu também estou mudo. Acho que o pessoal nem precisa de síntese. Acho que é até bom mandar o pessoal para casa com essa tarefa de cada um que escutou essa aula. A tarefa de hoje é fazer a síntese. Não vou eu fazer aqui, não. Por quê? Porque é uma aula muito rica, com muitos elementos, e tudo que foi dito aqui foi muito provocador. Né? A gente aqui aprendeu que a entrada de Jesus em Jerusalém foi um ato de provocação profética. Que ele podia ter entrado assim, né? Como um peregrino, tantos que chegavam na cidade à noite, chegavam na cidade sem chamar muita atenção. Ele sabia que ele não era aceito ali. E, entretanto, ele, como disse o Edvar, né, montado no burrinho, como dizia o profeta Zacarias, entrou como rei da paz, né, como Gandhi propunha uma luta não violenta, o pastor Martin Luther King, né? Então,
Jesus entrou nessa perspectiva, mas ao mesmo tempo para enfrentar. A figueira é o povo de Israel. A gente vai descobrir isso lá em Isaías, Jeremias, tem até Salmo 80, diz: Senhor, o que fizeste? Porque teu amor se agasta, derrubaste as suas cercas. Todo mundo agora passa, cada um invade os ramos, quebra os ramos e devasta. É a figueira Israel. Então, aquela figueira que Jesus disse, né, não rogando uma praga no sentido de ele desejar, mas denunciando, está seca, está inútil, não tem fruto. Tem um dos evangelhos que conta esse episódio dizendo que nem era tempo de figo. Quer dizer, significa que quando você chega numa mangueira aqui no Nordeste, não dá para pedir manga numa época que não é de manga. Pedir caju numa época que não é de caju. Mas é que a figueira Israel já foi muito adubada, né? A parábola que Jesus conta diz: chegaram lá na videira e colocaram adubo, ajeitaram, etc. Não teve jeito. Então só tinha jeito cortar e acabou. E aí, gente, cuidado, porque os padres pregam sobre isso, muitas vezes, pastores também, numa linha anti-diálogo, anti-ecumênica. É o judaísmo que está assim. E aí Jesus veio para trazer o cristianismo. Errado. Errado. Não se trata de substituir judaísmo por cristianismo. Se trata de substituir uma religião autorreferencial que só vivia para si próprio por uma fé profética que é de igreja em saída, como diz o Papa Francisco, em qualquer religião. Então, o que Jesus fez foi isso, eles explicaram muito bem, eu não vou retomar. Gostei muito, uma palavrinha que saiu aí no meio do negócio, a Rafaele disse assim: Jesus enfrentou as estruturas clericais. E depois ninguém comentou, ficou no meio da roda, né? Mas é isso, quer dizer, Jesus combateu o império a partir do poder religioso. Então, toda estrutura clerical ela é opressora e politicamente ela é condenável. Hein? Conivente. Conivente. Como sistema do opressor. Conivente, exatamente. Então, é muito importante isso aí, né? Gostei muito dessa liberdade libertada, né? Do Ed Vasco, que é muito importante e é um apelo para todos nós. Tarefa para a próxima aula. A próxima aula a gente vai ter... Assim, tem uma coisa aqui que é... O Luiz Felipe me disse na aula passada que tinha um rapaz que estava pedindo para a gente comentar a discussão de Jesus com os saduceus no capítulo 12. E eu disse, não sei se você se lembra, eu não comento aqui agora não, porque é o assunto da próxima aula. Então, eu estou devendo isso. Não vou eu interpretar, você vai interpretar, porque aqui não é negócio de pergunta e resposta para o professor dar a coisa pronta para o aluno. Não, eu só vou dar uma chave de leitura. Está lá no capítulo 12, que o Edivar comentou com a gente muito bem, é um das polêmicas de Jesus. O grupo dos saduceus vem do sacerdote Sadoc, e era o poder sacerdotal. Enquanto que os fariseus eram leigos, eram religiosos leigos, os saduceus eram sacerdotes. E os saduceus é a única hora no Evangelho que aparecem. Jesus não teve nenhum contato com eles direto em nenhum dos 4 evangelhos. Só nesta passagem. Imagem nenhuma. E foi uma passagem de discussão sobre a ressurreição, porque eles não acreditavam em ressurreição. Os fariseus acreditavam, os saduceus não. E aí você vai comentar a passagem. Claro que é uma parábola, Jesus conta a história de um homem que perdeu 7 mulheres, ele vai casando, né, com a irmã do defunto, e vai
ela morrendo, e aí ele pergunta para gozar com Jesus de quem é que ele vai ser marido. Ao contrário, não é? De qual vai ser marido quando morrer, porque tem 7. A mulher casou 7 maridos, e agora? E Jesus disse: vocês não entendem nada. Jesus foi muito agressivo com ele. Vocês não sabem de nada. Na ressurreição, não vai ser patriarcal como vocês estão pensando. Então, é uma parábola contra o patriarcalismo, contra a sociedade patriarcal. Pronto, eu dei a chave, agora vocês vão em frente, tá bom? É contra a sociedade patriarcal. Mulher não é propriedade do homem. E acabou. Tarefa para a próxima aula, capítulo 14 de Marcos, de 1 a 31. Leiam o capítulo. E a pergunta que eu faço é: há uma relação entre a ceia de Betânia, onde Jesus é ungido por uma mulher, e a ceia que se diz a última ceia, em que ele come com os discípulos e institui a Eucaristia? Há uma relação entre elas? Qual é? Pronto. Essa pergunta. Próxima aula, gente. Deus abençoe. Parabéns para os Marcos de hoje. E vamos em frente. Muito bem, que maravilha. Infelizmente, chegamos ao final de mais uma aula, mas completamente enriquecidos dessa sabedoria que foi compartilhada hoje. Então, agradeço aos 3 convidados, os 3 Marcos e Marcas, dessa comunidade maravilhosa. Antes de passar a palavra para o Darlan e vocês, cada um se despede aí, dá o seu até logo, e de um final pedir aí o Dete que nos dê a bênção final. Pode ser, o Dete? Então, com vocês aí, Darlan. Então, só queria reforçar os agradecimentos, né? Muito obrigado a cada um, Edivar, Rafa, Ildete e a todos e todas que acompanham o nosso curso, e fazer uma breve correção. Os capítulos dessa aula 8 são os capítulos do 11 ao 13, e não só o 11, tá? Beijo no coração, e até a próxima aula. Cada um pode dar uma palavrinha final. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui nessa aula junto com a Rafaela e com a Ildete, convidado do Marcelo, agora aqui juntos, né, com o Darlan e Luiz Felipe, e com vocês que estão acompanhando. Muito obrigado, e que a gente continue nessa caminhada, nos desafiando ao seguimento de Jesus de Nazaré. Um grande abraço para vocês. Gratidão a cada uma e a cada um de vocês. Foi um prazer enorme estar partilhando nesse dia tanta coisa bonita, né, do Evangelho de Marcos, desses capítulos que são tão provocativos, que nos levam tanto a refletir sobre o posicionamento de Jesus em todas essas questões. Um cheiro para cada um e cada uma, e tamo junto. Eu também agradeço imensamente. Eu sou muito feliz por ter encontrado essa comunidade na minha vida. Eu quero muito agradecer a Deus, agradecer a Marcela, a Darlan, a Luiz Felipe, por essa oportunidade. Agradecer a Rafaela e a Edvard pela parceria nessa roda. Foi muito bom dialogar com vocês. Foi bom demais dar conta. Então, agradeço imensamente. Um cheiro também. E estamos aqui. Vamos juntas, vamos juntos. Eu acho que assim é melhor. Vamos em comunidade. Assim a gente consegue avançar mais. E vamos à bênção, né? Uma música de Gilberto Gil, Grão, diz que o amor da gente é como grão, tem que morrer para germinar. Esse caminho para Jerusalém me faz lembrar muito dessa canção. Então, que esse amor grão, que morre, mas ao morrer, germina a terra, dá fruto e se torna mais amor, mais amores. Que a gente possa ser abençoado com esse amor divino, com esse amor que entranha nas nossas veias, no nosso ser, na terra, em tudo que há.
em toda a vida. Que esse amor entranhe agora em cada uma, em cada um de nós, como bênção, como cura, como salvação. Que a gente possa, com a força que emana do amor, sermos bênçãos na vida de todas e todos que a gente encontrar. Que essa seja essa bênção para todas nós e todos nós. Amém. Amém. Beijo no coração, pessoal. Muito bom estar por aqui. E a gente lembra que sexta-feira na comunidade Bremen tem Com Quem Estamos Juntos e Juntas. Até a próxima. Tchau, pessoal. Paz. Tchau, tchau. Para nos dar alegria de viver no seu amor.